2-2 no Fla-Flu. A nossa enquete, a enquete lançada no bloco passado, estava dando Zé Ricardo, né? Entre os técnicos, o principal responsável, olha lá, pouco à frente do Rogério Ceni, olha lá, pelo insucesso desses clubes no princípio do campeonato. O Zé Ricardo está ali, ó, de novo, perseguido de perto, digamos assim, pelo Rogério Ceni, mas com 38%. Tem muita gente perdendo a paciência com o Zé Ricardo, né, Mauro? Isso tem sido crescente. Eu tenho uma dúvida com relação ao Zé Ricardo. E ontem, depois do jogo, eu fiquei com essa dúvida ainda mais forte. Eu não sei se o Zé Ricardo, nesse momento, vou repetir, nesse momento da carreira, um técnico ainda iniciando a carreira dos profissionais, se ele não tem mais algo a oferecer ao Flamengo. Né? É um clube que elevou as suas pretensões à medida que foi contratando mais jogadores. Vamos lá, ele assumiu o time no lugar do Muricy. O time era uma bagunça completa, uma zona, não tinha nada. Então qualquer coisa que ele fizesse de positivo seria, né, válido. Ele fez mais do que se esperava, o time brigou pelo título e tal, chegou em terceiro lugar. Mas aí tinha várias situações ali em que, várias atenuantes, né? O time jogou 33 rodadas de 38 fora da cidade do Rio de Janeiro, o Diego chegou no meio do campeonato, uma série de problemas, dificuldades e tal. Esse ano ele tem um CT pronto, um núcleo profissional, com mais condições de trabalho ainda melhores, participou da pré-temporada, das discussões sobre contratações e dispensas, teve a oportunidade, até achei que eu usou mal, de aproveitar os jogadores da base que ele bem conhece, com os quais ganhou a Copa São Paulo de 2016. Ano passado ele não teve essa chance porque era muita fogueira para lançar os garotos, dessa vez ele teve mais tempo para isso. Entrou no ano já com o desafio de uma Libertadores, que é uma oportunidade para se queimar, mas também para se fazer, como o Jair Ventura, que também é um técnico que assumiu praticamente junto com ele, consegue levar o Botafogo a avançar e está com isso surfando numa belíssima onda, porque o Flamengo regrediu, o futebol do Flamengo regrediu. Já no final do ano passado, o time que trocava passes, tinha chegada, infiltração, triangulações, que criava situações com a bola no pé, ele passou a ser um time de cruzamentos, especialmente quando os adversários começaram a perceber a forma do time jogar, e continua sendo assim. O Flamengo ontem foi o quê? De novo, é o time do abafa e dos cruzamentos. O time que mais cruzou no campeonato foi o Atlético, isso porque contra o Atlético Paranaense, o Galo, em Belo Horizonte, cruzou 63 vezes, que é um número absurdo, completamente surreal. Mas foi um jogo tão ruim do Atlético, né, com um homem a menos, o Furacão, e o Galo cruzando na área. Esse número criou, acho que, uma distorção, né, porque é muito acima da média, mesmo do número alto de cruzamentos, 40 cruzamentos no jogo. Depois disso vem o Flamengo. O Flamengo cruza demais, então assim, é constante. 30 no jogo retrasado, contra a Ponte Preta, 33 ontem. Os gols aconteceram contra a Ponte de quê? De cruzamentos na área, 2 cruzamentos, 2 gols, 2-0. Ontem, um gol de abafa, que é típico, né? Todo mundo dentro da área, joga a bola na área, briga e tal, o Diego faz o gol. E um gol de fora da área que o Trauco vinha tentando até, fazendo muito bem em tentar, porque o Júlio César é um goleiro fraco e que com chute de média distância é um sofrimento. Basta ver o jogo anterior contra o Grêmio. Tomou 2 gols para mim, 2 bolas defensáveis. A primeira, chute muito forte do Edilson, mas muito de longe, o goleiro tem que chegar naquela bola, acho que ele falhou. E o segundo do Luan, então, mão de alface total, né? A bola na mão dele, ele deixou passar. E o Trauco chutou 3 vezes no segundo tempo. Uma passou a rente à trave, a outra ele deu mata ali, como se diz, ele deu rebote. Aí chegou o Everton na jogada, não conseguiu fazer o gol. E no terceiro, ele acabou mandando nas redes, bateu no morrinho artilheiro, mas também de longe demais. Acho que um goleiro de um nível melhor, de repente, pega essa bola. O Júlio César não é um grande goleiro. Para quem não se lembra, o Júlio César foi o goleiro que engoliu um frango no jogo da bandeirinha Ana Paula. Botafogo 3, Figueirense 1, 2007, tem 10 anos isso. O jogo é lembrado até hoje porque a Ana Paula de Oliveira Bandeira anulou gols do Botafogo em lances polêmicos. Mas o jogo estava 2-0 Botafogo, mesmo com a Ana Paula marcando os impedimentos com os quais os alvinegros não concordam. Ia para os pênaltis e aí ele tomou esse gol aos 43 minutos mais ou menos, um frangaço, chute do Cleiton Xavier. Aí ficou 2-1, o Botafogo tinha que fazer mais 2, não dava mais tempo. Fez até mais um gol e terminou 3-1, foi eliminado. Afinal foi Figueirense e Fluminense naquela Copa do Brasil. Mas o fato é que o Flamengo regrediu. E o Zé Ricardo, mesmo com mais jogadores, ele não tem conseguido fazer o time produzir mais. O time é previsível. Pega a bola, corre e cruza. Cruza. Ou então abafa a pressão. Segundo tempo, claro, o time pressionou mais, que estava precisando do resultado, chegou a estar perdendo 2 vezes. Com a saída do Márcio Araújo e a entrada do Arão, é claro que passou a ter jogadores que saem mais para o jogo. Mas eu acho muito pouco pelo que o Flamengo investe, pelo elenco que o Flamengo já possui.
E acho que o Zé Ricardo não está encontrando soluções. Então eu não tenho uma opinião formada, tenho dúvidas. Eu acho que com a chegada do Everton Ribeiro, que é um jogador com uma característica que ele queria há muito tempo, tentou com o Mancoeiro, se especulava que ele tentaria com o Conca, que é o chamado armador pelo lado direito, quase um ponta. O Everton Ribeiro joga exatamente ali, então é um jogador sob medida para aquilo que ele pretendia. Ele teria o Everton pela direita, Ribeiro, o outro Everton só, sem H, né, pela esquerda, e aí ele forma o time com mais um volante, mais dois jogadores no meio, no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, com o Diego mais centralizado. Outra questão, até o nosso colega André Rocha, do UOL... volante seja o Márcio Araújo. Que não seja o Márcio Araújo. E ontem, de novo, foi um horror. Aliás, o Márcio Araújo é um capítulo à parte. O nosso colega André Rocha, do UOL, escreveu hoje um post com o qual eu concordo totalmente, muitos torcedores não entenderam. Ele fala da falácia sobre o Diego ser o jogador de armação decisivo. Criativo. De fato, ontem Scarpa fez 2 passes verticais que resultaram nos 2 gols do Fluminense. O primeiro para o Wendel e o segundo para o pênalti sofrido pelo Richarlison. Recebe e já visualiza a jogada e enfia. O Diego segura, retém a bola, penteia, carrega, conduz. Quando o Flamengo foi contratá-lo, inclusive eu ouvi 2 colegas da imprensa turca, indicados até pelo nosso Alex, e os 2 falaram a mesma coisa. A torcida aqui não gosta do Diego, acha que ele conduz a bola demais. Segura demais. Eu respondi, essa é a característica dele. Pois é, os caras aqui não gostam. Reclamam muito nos jogos do Fenerbahçe que ele carrega a bola. Ele não vai mudar depois disso. Mas cabe ao Zé Ricardo encontrar então uma maneira de aproveitá-lo de alguma forma, porque esperar que o Diego faça esse passe, que põe alguém na cara do gol, não está acontecendo. Não tem sido o forte dele. Não que ele seja ruim, que ele não, nada disso, pelo contrário. Ele tem liderança, comprometimento, faz gol, ontem fez gol dentro da área. Ele tem uma série de virtudes, ele é titular absoluto e um jogador importantíssimo, mas ele não está preenchendo essa necessidade de ser um jogador que faz esse tipo de passe que pode mudar uma história, que encontra o espaço no meio da defesa adversária e coloca alguém em condições de finalizar. Isso tem sido muito raro. De repente é o Everton Ribeiro? Talvez o Everton possa colaborar com isso, o volante que mais fazia isso na base era o Ronaldo, que não joga, o Cuéllar agora joga de volante, e aí acontece um negócio muito engraçado. O Cuéllar virou titular porque o Márcio Araújo não consegue fazer a saída de bola. Então ele pôs o colombiano, que é bom na saída de bola. Então ele vai trabalhar no meio dos zagueiros e faz a distribuição do jogo. O jogo começa com o Cuéllar. O que faz o Márcio Araújo enquanto o Cuéllar está saindo jogando? Fica do lado ali de secretário? Não, ele vai para frente. E ali na intermediária ofensiva surge um espaço muito grande. E esse espaço ontem surgia nitidamente porque o Fluminense não se preocupava em marcá-lo. Jogadores do Fluminense sabiam que não é necessário marcar o Márcio Araújo, não vai acontecer nada, dificilmente vai ocorrer alguma coisa. Então centravam atenções no próprio Diego, que apesar de não fazer esses passos verticais, pode bater um chute de fora da área, fazer uma grande jogada, pode chamar a marcação de 2, 3 e a partir daí surgir um espaço para o Guerreiro, para o Vinícius Júnior, atentos com o Vinícius Júnior, claro. Aliás, ontem o Richarlison muito bem, esse jogador como faz falta ao Fluminense, como fez contra o Palmeiras. Ele fez até desarme do Vinícius Júnior quase na área do Fluminense. Veio buscar, roubou e iniciou o ataque do Fluminense. Muita força, né? Muito forte, um jogador em franca evolução, muito jovem. Eu acho estranho o Palmeiras querer tanto como centroavante, se é que é essa a intenção, porque ele não é um centroavante típico, né? Joga pelo lado, volta, é um segundo atacante, como se diz. Não é exatamente um homem de área, embora até tenha estatura para jogar assim, mas não é assim que ele está se destacando. Então o Márcio Araújo fez o quê? Ele ficou ali num período vazio ali do campo. E o Zé Ricardo, na entrevista coletiva depois do jogo, falava sobre isso. Ele foi perguntado sobre o Cuéllar, aí começou a falar de repente do Márcio Araújo. Nitidamente querendo justificar o Márcio Araújo. Ninguém perguntou do Márcio Araújo. O colega lá da imprensa do Rio, não sei quem foi, o colega perguntou do Cuéllar, que achou da atuação do colombiano. Aí ele falou, o Cuéllar e tal, muito bem, mas o Márcio, não sei o que, o Márcio Araújo, teve até a chance de finalizar, teve 2 chances de finalizar. 2 arremates péssimos, porque ele não é um bom finalizador. Então o que é o Márcio Araújo? Um jogador que não sabe sair jogando, tem que pôr o Cuéllar no lugar dele ali para fazer a saída de bola. Se não sai com os zagueiros, aí é aquele problema do Vaz e tudo mais. Não é um jogador que passe bem a bola. Não é um jogador que seja criativo. Não é um jogador que encontre os companheiros e faça esse famoso passe que acha alguém na cara do gol. Não é remata bem de fora da área. O que faz o Márcio Araújo no time do Flamengo? Ele só está ali por uma razão. Pela velocidade na hora de recompor, de fazer uma recuperação de bola quando o time perde a bola, de fazer uma cobertura. Mas os times que são vencedores no mundo do futebol têm Márcios Araújos como titulares absolutos? Não, muitos não têm jogadores com essa característica. Então, por que ele é tão refém desse jogador? Tê-lo no elenco, utilizá-lo em circunstâncias específicas, ok. Mas essa condição de titular, de intocável, o único que jogou todos os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi o Márcio Araújo. E ontem saiu no intervalo, o time melhora. E eu acho que pode melhorar se ele insistir em outras formações. Ele tem gente para isso. Então que ele busque um time mais compacto, que ele trabalhe para não conceder tantos espaços quando o time perder a bola. E ontem ainda teve um outro detalhe. Um passe errado do Márcio Araújo na intermediária defensiva do Flamengo, passe bizonho.
que gerou um ataque do Fluminense que o próprio Wendel entrou, antes do gol, entrou pela direita e saiu frente a frente com o Thiago, goleiro do Flamengo, só que meio sem ângulo, o goleiro conseguiu abafar e botou para escanteio. Nasceu num erro do Márcio Araújo, um passe primário que ele errou. Eu acho que ele vai perder a posição. Se mantiver o Márcio Araújo, é realmente gostar de viver perigosamente. E achei que o Fluminense, dentro da sua proposta de jogo, dentro daquilo que pode fazer, com um time quase sub-20, ontem tinha o Calazans, entrou o Norton, que não é o antivírus, é um garoto da base, né, Matheus? É meu sogro. Né? Entrou, joga o Scarpa, que é da base, joga o Richarlison, que veio do América, mas veio com 19 anos, né? Quem mais? O Léo ontem não jogou, foi barrado, jogou Mascarenhas da base também. Quer dizer, é incrível. O Nogueira no banco, né? Mas são vários jogadores da base. O Wendel, o Douglas não jogou, jogou o Wendel. Cometeu um erro. Goleiro. O goleiro. Sim, eu também acho. Eu acho que o Cavalieri, por pior que seja a fase dele, ele é mais goleiro do que o Júlio César. O Júlio César é muito regular. Não, ele está com 30 anos. Ele com 20 ele fazia esse mesmo tipo de coisa. Mas eu achei que para as circunstâncias do jogo, o Fluminense vindo de derrotas, de 2 derrotas, com um time cheio de garotos, o Fluminense fez um bom jogo, esteve 2 vezes à frente do placar, apertou o Flamengo. Tomou um gol irregular. Tomou um gol irregular, o Everton estava impedido. Então, acho que o Flamengo deveu muito mais uma vez. E eu tenho essa dúvida hoje. Não estou em cima do muro, eu não tenho opinião formada. Os próximos jogos acho que vão dizer. Porque com a entrada do Everton Ribeiro, vai ficar, não falta mais ninguém. É impossível jogar menos do que jogava o ano passado com o elenco tão melhor. Isso, o time não tem repertório ofensivo. Não tem repertório ofensivo. Eu acho que um pouco do que você disse, você gosta muito de automobilismo. Uma coisa é você dirigir, você tirar o máximo que uma Williams pode dar hoje. Né? Então, os resultados, nossa, espetacular. Outra coisa é você ter a Mercedes na mão, que hoje é a melhor equipe da Fórmula 1 e não conseguir brigar pelo título, por exemplo. Né? Você viu? O Zé Ricardo, ele talvez, essa é a dúvida que eu tenho. Talvez ele seja um piloto para a Williams. E o Flamengo está deixando de ser o Williams para virar o candidato a Mercedes, com investimentos para isso. E aí é que vem a mudança. Por uma série de razões, não só na questão técnica, de saber preparar o time de uma outra forma, mas até de como lidar com essa cobrança, responsabilidade, com o elenco, com tudo que envolve. Hoje a cobrança em cima dele é muito maior do que era no passado. Então, Mauro, é engraçado porque, assim, a impressão que eu tenho sobre o Zé Ricardo é, primeiro, não bastaria para ele manter o bom trabalho que ele fez no ano passado. E acho que não bastaria manter o bom trabalho que ele fez no ano passado, porque o bom trabalho do ano passado também não foi assim espetacular. Você citou alguns momentos de triangulação, de que o Flamengo jogava bem e tudo mais, mas acho que em nenhum momento a gente elogiou o jogo do Flamengo, a gente elogiou muito o Zé Ricardo, até porque ele tomou decisões corajosas. Ele tinha uma série de dificuldades no ano passado, entre elas talvez a principal, não jogar em casa, né? Não tinha um estádio para jogar. Então, assim, o Flamengo tinha muitas dificuldades no ano passado. Ele acabou optando no ano passado por deixar jogadores mais pesados no banco de reservas e mesmo assim conseguiu render bem e brigar pelo título até o final. Mas o jogo do Flamengo, ele não chegou a ser muito elogiado durante muito tempo, como foi elogiado, por exemplo, em alguns momentos o jogo do Santos com o Dorival Júnior, que depois decaiu, né? Regrediu, o jogo do Santos regrediu, como foi no ano retrasado o jogo do Roger, que depois regrediu. Eu estou pegando esses exemplos porque eu acho que, assim, o Roger do ano retrasado para o Roger do ano passado, se o Grêmio tivesse continuado jogando exatamente a mesma coisa, estava ótimo. O Dorival Júnior, o Santos, que estava jogando muito bem e que a gente chegou a falar que em alguns momentos, pô, é o time que mais dá prazer de ver jogar, se continuasse jogando aquilo, provavelmente a gente ia falar, tá bom, só precisa manter esse nível. No caso do Zé Ricardo, acho que assim, são vários motivos pelos quais se exige uma evolução. Primeiro, mais condição, né? Mais condição não só pelo estádio, que agora o Flamengo tem, passou a ter no seu último jogo em casa, porque tem um elenco mais robusto, com mais alternativas, agora estão chegando ainda mais alternativas, mas também porque em relação ao jogo que o Flamengo mostrou nos bons momentos do ano passado, acho que foi uma coisa passageira, foi uma coisa rápida. E a gente até destacava que o próprio campeão brasileiro, Palmeiras, no segundo turno, decaiu muito em relação ao que tinha jogado no primeiro turno. E mesmo assim, quer dizer, o Flamengo não conseguiu chegar lá. Então me parece que o Flamengo do segundo turno também não foi maravilhoso. Era evidente que aquele jogo, mesmo que ele não ganhasse tantos reforços, eu acho que a evolução precisaria continuar. E não continuou. E como você disse, talvez tenha até regredido o jogo, o nível do jogo do Flamengo. Então eu acho que sim, ele vai ser. Agora
vai ser tudo apontado para ele, porque agora ele tem toda a condição. Ele tem elenco, ele tem jogo em casa no seu estádio, ele tem tempo de trabalho e conhecimento daqueles jogadores. A única questão que eu acho que, assim, se forem mais 3, 4, 5 jogos e o Flamengo não engrenar, aliás, como é engraçado o futebol, né? Porque aquele pênalti pro Avaí não aconteceu, mas se o árbitro não tivesse voltado atrás e o Flamengo tivesse tomado aquele gol e tivesse perdido, ou se a bola do Fluminense, do Trauco não tivesse entrado, talvez ele já não fosse mais o técnico do Flamengo. O futebol, às vezes, mantém os personagens e tal por detalhes, né? Por acaso, que é coisa que a gente sempre fala. Empate dificilmente gera crise. Empate não... Evita crise. Dificilmente gera queda. Mas o que eu quero dizer é assim... São 5, né? São Mas 5. eu não estou defendendo... Mas por que ontem a televisão não prevaleceu para avaliar o gol irregular do Flamengo, quando tem prevalecido nos momentos em que ajuda o Flamengo, como foi no caso do Avaí, como foi no próprio clássico contra o Fluminense no ano passado? Eu acho que no pênalti essa coisa é muito diferente, né, Juca? Eu acho que assim... Pênalti... Convenhamos. Não, pênalti não vai ser a televisão que vai resolver. Não, então Mas não foi vai contra o ser, Avaí, foi. mas é que não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no pênalti, Até agora, o cara tem tempo, se é um pode pênalti ter sido polêmico, árbitro o cara tem tempo de ouvir, de descobrir, de saber impedimento é tudo mais mais. difícil aí. O impedimento tá ali, tem e foi, não é que foi um impedimento escandaloso, quer dizer, a gente só viu o impedimento... Não, mas é que o Paulo mandou eu fazer depois... essa pergunta. Entendi. Por que a televisão é usada Tô aqui quietinho, observando... Não, antes de começar o programa. Mas só uma Era pra coisa, te provocar. Juca, em relação A mim? Eles estão perdendo seu tempo. Eu queria que você soubesse. Aliás, eu coloquei no Twitter, na hora que saiu o gol porque impedimento, eu peguei o frame botou da a foto, imagem e pus a verdade. voz. Tá aqui, ó. Vendo? Eu fui xingado por vários. Não, porque Você bateu. devia acessar mais o Twitter. Mesmo que a bola acessei. batendo em algum jogador, não tira impedimento. Não Quer tira dizer que impedimento. você é o meu árbitro. Agora- Com esse negócio da arbitragem brasileira, do pênalti brasileira, por exemplo, eu fui lá ver Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Bahia. Eu achei que foi pênalti pro Palmeiras, mas fui lá ver a tua opinião. Você não deu. Depois eu fui ver a do Sálvio, o Sálvio disse que foi. Também fiquei satisfeito. Eu não posso ficar polemizando com o Salvo o tempo todo antes do programa. Faço programa com ele. Aliás, fizemos um programa na sequência com Eu o Salvo. vi, imagina se eu não Só vi. concluindo em relação a Deixa isso, assim, eu acho que todo olhar o foco feliz. vai estar para o Zé Ricardo agora. É justo que esteja, porque ele tem a obrigação de fazer o time evoluir. Mas não estou defendendo aqui a demissão dele, caso as coisas não dêem certo em 1 ou 2 jogos. Também porque... Qual é a alternativa? Eu acho que A ideia do futebol dele é muito conservadora para o elenco montado. Acho que esse é o ponto. Se é para trabalhar com um time mais conservador e um jogo mais de força, então o elenco está errado. Diego, Everton Ribeiro, Conca, o Rômulo, o Coelá, o Mancoelo, vem cá. Esses caras querem a bola. Então é para montar um time mais forte fisicamente, de muito jogo aéreo, de muita bola cruzada. Aí você vai ter Berrio correndo feito um maluco pela ponta, vai ter o outro cruzando da outra, aí faz sentido. Então a montagem do elenco não combina com a ideia de futebol que ele apresenta. E o Flamengo tem um jogo perigoso. O Santos tem essa característica, não tinha com o Dorival, que o Dorival se transformou num técnico mais ousado. Sim. Um técnico capaz de arriscar, de trabalhar com o meio-campo sem nenhum marcador da vida. Sem marcador. O Zé Ricardo me parece que não gosta muito dessa ideia, que é um direito dele como técnico pensar dessa forma, mas aí tem um erro, então, uma falta de sintonia ali na hora de... Ele participou da elaboração desse elenco para esse ano, né? E aí talvez falte também alguém que fale para ele, vem cá, meu filho, vai lá, monta o time, põe para frente, use os caras, não tenha medo, porque é claro, quando você não abre mão do Marcelo hoje, você está querendo proteger alguma coisa, né? Então é um time que perde pouco, mas também não ganha. 5 empates em 8 jogos. É o empatite versão 2017.